Muito bem, nós vamos falar sobre comunicação com espíritos, né? E nós já temos até uma jupiteriana aqui, não é verdade? A nossa amiga de Júpiter está aí. Então, a gente vai ter uma facilidade incrível para falar com espíritos, né? Inclusive de Júpiter. Na realidade, como nós estamos num grupo menor na manhã de hoje, nós, nesse assunto, poderíamos começar dizendo assim: o que são os espíritos? Você sabe o que são os espíritos? Ou quem eles são, não? Né? Os espíritos somos nós. E o que é que eles são? A definição do livro dos espíritos é esta aqui, na resposta da pergunta 76. São os seres inteligentes da criação. Eles povoam o universo além do mundo material, sendo que a questão do universo é a realidade da existência do espírito. Nós não estamos circunscritos ao plano de matéria. O processo reencarnatório, naquilo que nós conhecemos nesta dimensão, porque evidentemente existem outras, quando nós falamos na relação de Júpiter, né, ou de qualquer outro planeta, nos outros planetas também são possíveis o processo reencarnatório, não necessariamente considerando a dimensão que nós nos encontramos. Se nós formos a Marte, nós vamos verificar que esta dimensão não é compatível com a condição de Marte, não é verdade? Até porque nós já colocamos 2 jipes lá, etc., e já sabemos que um dia pode ter até havido algum tipo de vida organizada, mas não está na condição que nós nos encontramos em nosso planeta. Porém, se nós nos remontarmos ao livro Cartas de uma Morta, que é de 1935, psicografia de Francisco Cândido Xavier, da sua mãe Maria João de Deus. Nós já falamos a respeito desse livro aqui em outra oportunidade, mas ela, Maria João de Deus, foi convidada quando, depois do seu desencarne, ela foi convidada a conhecer outras civilizações planetárias. Não só planetárias do sistema solar que nós estamos, como também outras civilizações de outros sistemas. Para nós vermos a questão de que aqui ela era uma senhora que se apresentava muito simplória, né, praticamente quase que analfabeta, porém um espírito de uma envergadura considerável para poder fazer, né, esse tipo de excursão. Quando ela vai falar de Marte, ela vai apresentar uma sociedade de Marte mais evoluída do que a nossa. Quando você encontra em Kardec observações recebidas através do médium Cardu na Revista Espírita, dizendo que a civilização marciana seria uma civilização inferior em evolução à nossa condição. Naturalmente, isso é totalmente explicável para que você, estudante, não encontre essas diferenças e diga assim: há um contrassenso. O que ocorre é que depende de qual, no mesmo planeta, de qual esfera, de qual dimensão nós possamos visitar. Para ficar bem simples, bem claro, funciona da seguinte maneira. O planeta Terra, você tem inclusive essa informação no livro Nosso Lar, mas se quiser, pode pegar o Cidade no Além, que é o livro onde Eigorina Cunha, em autoria com Chico Xavier, Eigorina Cunha, no processo do sono, desdobrou-se, como todos nós fazemos, porém foi visitar Nosso Lar, como Chico já havia visitado Nosso Lar em desdobramento, através do processo do sono, e mantendo depois a consciência integral do que tinha visto, ela foi confirmando com ele aquilo que ela havia presenciado no seu estado de desdobramento, e foi desenhando aquilo que André Luiz demonstrou ou colocou no livro Nosso Lar. E no mesmo planeta, esse que nós nos encontramos, e você pode também ter mais informações no livro Libertação, da autoria também de André Luiz Espírito, através de Chico Xavier, no planeta que nós nos encontramos, nós temos várias dimensões deste planeta. Esta é uma dimensão. Existe dimensão um pouco inferior a essa que nós nos encontramos,
Se a gente acha que a coisa aqui pode não estar muito boa, imagina se você for para baixo. Como é que fica? Existem dimensões acima, que são dimensões relativas à questão do umbral, que vale salientar não é o inferno dos espíritas, e dimensões outras cujos espíritos relativos a este planeta estão numa condição de esclarecimento e desenvolvimento espiritual, naturalmente, ou seja, de evolução moral, não de usos e costumes, mas evolução de moral dentro dos padrões do Evangelho, que são muito melhores e que são criaturas relacionadas ao planeta ainda. Então, num processo de desdobramento, tá? Percebeu a analogia que nós estamos fazendo em relação às informações relativas a Maria João de Deus e a Revista Espírita? Não tem nenhum contrassenso ali. Num processo de desdobramento, dependendo da nossa condição evolutiva, considerando que Emmanuel, no livro A Caminho, no livro Consolador, vai nos ensinar de que o perespírito, ou seja, nós, o nosso corpo espiritual, quando desdobramos, saímos revestidos com o perispírito, tá certo? Que aí não deve ter novidade nenhuma para ninguém. Quando nós estamos reencarnados, ele é a ponte que liga atomicamente o espírito ao corpo físico. Ele é este corpo que nós poderíamos chamar assim de secundário. Muito bem. Quando nós nos desdobramos pelo processo natural do sono, ou quando desencarnamos, ou seja, é o sono do corpo definitivo, que esse às vezes a gente diz que não tem medo, mas ninguém quer ir. Na verdade, o ponto é, esta condição, o perispírito tem peso específico. Você sabia disso, não? Não há regime que resolva. Não há dieta que resolva. A única dieta de fazer elevar o padrão vibratório e retirar peso específico do perispírito está relacionada à criatura buscar ser melhor a cada dia. Porque a vibração em condições inferiorizadas, ou seja, voltadas a interesses outros que sejam mesquinhos, por exemplo, para usarmos um termo mais forte, faz com que a condição vibratória do ser seja em ondas largas, né? E isso considera, vai fazer energeticamente no perispírito ele ter maior volume, maior densidade. Vibrando mais positivamente, vibrando mais esclarecidamente, procurando pensamentos e vibrar aí é pensar no bem o maior tempo que seja possível, colocar a vida na relação do dia a dia para os aspectos bons para nós em reflexo da sociedade, faz com que nós vibremos em ondas curtas. Logo, a criatura fica mais leve ou volátil. Isso permite, quando nós saímos do corpo, irmos para dimensões relativas ao planeta que nós nos encontramos, onde nós possamos ir para dimensões mais evoluídas ou nem tanto. Percebeu a diferença? Entre a visita da Maria João de Deus e a visita desdobrada do Sardu. O Sardu foi para uma dimensão de Marte, onde o pessoal, como em nosso planeta, se encontra em uma situação pior do que a nossa mesma. Ou você pode ir, aqui no próprio planeta nosso, nós podemos, no desdobramento, irmos para dimensões neste planeta, cujos espíritos são muito mais esclarecidos e são, inclusive, responsáveis pela condução do planeta, claro que com o direcionamento de Jesus. Não é fantástico isso? Ou seja, no mesmo planeta, nós temos condições de viver mais primitivamente ou muito mais evoluído. É só ler o Nosso Lar. O Nosso Lar, ele mostra uma cidade próxima da situação nossa, mas com um nível de evolução que é maior. Vale lembrar que o Nosso Lar não é espírita. Nosso Lar é uma cidade cujos alguns espíritas também estão lá vivendo a realidade depois de desencarnado. Né? Não são todos os espíritas.
Para ir para o nosso lar não basta ser espírita. Aliás, para ir para o nosso lar, basta ser cristão. Não é uma beleza isso? Fantástico, né? Porque não precisa de nenhum tipo de classificação específica. Aliás, gostaríamos de colocar a questão do cristão com a questão da bondade. Não é nem definição em relação a ser cristão. Para ir para uma dimensão melhor, nós citamos nosso lar, poderíamos citar qualquer outro, basta aquilo que Kardec perguntou para Bernard de Palissy. Bernard de Palissy foi um oleiro da Idade Média, que pelo menos deve estar ainda, reencarnado em Júpiter. Não é a cidade dela, é em Júpiter o planeta, né? Numa dimensão de Júpiter, aonde ele diz que uma existência, por isso que Bernard de Palissy deve estar reencarnado ainda. Mozart também, o compositor clássico, inclusive Sardou, no desdobramento, viu a casa de Mozart e fez em metal batido, a casa de Mozart, que é uma beleza. Se você não conhece, entre na internet e procure, porque ela é feita a fachada de flores e plantas com desenhos de notas musicais. Essa é a casa do Mozart, compositor lá. Ele descreve cidades aéreas, etc. E uma existência dura, em média, de 400 a 500 anos. Veja como Deus sabe o que faz, não é verdade? Você já imaginou você ficar com aquela mala 500 anos? Fica 50, 60 no máximo. Aí, muito bem, quando você tem a mala, evidentemente. O ponto é, ele pergunta a Bernard de Palissy, que são espíritos mais evoluídos, disse o que é necessário fazer para reencarnar em Júpiter. Sabe qual foi a resposta? A mesma que para viver no nosso lar. Ser bom. Acabou. Não tem definição, não? Percebeu? De religião? Não tem definição nenhuma. Ser bom. É esse aspecto que nós estamos inseridos quando falamos em relação à nossa condição. Somos seres do universo, sem limites. Não somos criaturas limitadas. Tanto é que a própria condição que se nos apresenta em matéria de corpo físico, nós não somos limitados a ele. Que um simples cochilo, não é? Ou na casa espírita a gente não dorme, a gente se desdobra, você sai do corpo e entra em contato com a sua realidade. Não é fantástico isso? Muito bem. E o que nós podemos entender por comunicação, já que nós estamos falando, né, que somos seres, e o assunto, e o título da palestra fala da questão da comunicação. Somos seres, então, universais, com todas essas possibilidades que nós colocamos, algumas delas rapidamente, o que nós podemos entender por comunicação. Naturalmente, entende-se por comunicação um intercâmbio de informação entre sujeitos ou objetos. E a comunicação humana, ela é processo que envolve troca de informação e utiliza os sistemas simbólicos como suporte para esse fim. O mais comum é essa foto aqui, né? É ouvir, ver e poder falar. Esse é um processo simplório que nós utilizamos de objetos, etc., né, de text message mesmo dirigindo, e você vê que o espírito, como ele se desdobra, né, porque ele consegue dirigir e ao mesmo tempo teclar aqui. É uma coisa impressionante, são as qualidades do espírito, né, até a hora que ele vai conhecer, por conta de ficar teclando, a sua realidade espiritual em definitivo. Não é verdade? Mas, enfim, esses são a metodologia comum cujos equipamentos, sejam eles de que natureza for, nos permitem que esse processo aconteça. Naturalmente, os espíritos desencarnados, então, ou seja, o indivíduo em definitivo, ele pode se comunicar conosco? Essa era a pergunta, né? Eles podem se comunicar conosco? Veja como é uma estruturação, que é incrível, uma estruturação de natureza psicológica. Durante séculos, principalmente considerando a história do Ocidente, foi-se trabalhando
geração após geração, considerando que uma geração daqui para trás é cada vez mais curta. Já demos esse número aqui, mas muitas vezes pode ser que muitas pessoas não estavam nessa palestra especificamente. Nós cada dia vivemos mais neste planeta. Isso é uma realidade. Não é? Nós temos, no estado da Califórnia, nós temos uma quantidade gigantesca de centenários, cerca de 23 mil pessoas, não, que foi um dos levantamentos mais recentes. Então nós temos, cada vez se vive mais. Se nós formos para trás, cada vez se vivia menos. Né? Considerando o Brasil, em 1950, um indivíduo vivia 45 anos de idade. A idade máxima de existência do indivíduo. Na Alemanha de 1910, país de primeiro mundo, antes do primeiro conflito, que é de 14 a 18, então não se considera a guerra, se vivia mais ou menos 30 anos de idade. Em 1950, no Brasil, com 45 anos de idade, aliás, com 40 anos de idade, o indivíduo estava senil, próximo do desencarne. Viveria no máximo mais 3 ou 4 anos. A mulher vivia até os 45 e o homem, em média, até os 43. Depois elas é que são sexo frágil. Aí deve ser algum engano realmente de informação. Né? Naturalmente, nós brasileiros, agora não se considerando Estados Unidos, porque pode melhorar e muito, dadas as condições do avanço da medicina em países de primeiro mundo. Mas, considerando o brasileiro, a mulher está vivendo em torno de 76 anos e meio e o homem 73,5 mais ou menos. Está se vivendo mais. O que você quer dizer com isso? É simples entender. Quanto menos tempo de existência aqui, intermitência no plano espiritual, significa passagem pelo plano espiritual e retorno para o corpo físico. Veja como isso tudo influencia no processo educacional do ser. O indivíduo vivia reencarnado aqui muito pouco tempo, levava uma lavagem cerebral dizendo que não era possível se comunicar com espíritos, porque determinada religião, não vai crítica a nenhuma delas, evidentemente, mas isso é um fator histórico, dizia que isso não era possível. Então você tomava uma informação dessa natureza, desencarnava, chegava no plano espiritual, não estava sabendo o que estava acontecendo, sim ou não? Né? Ficava, via de regra, junto ao grupo do qual desencarnava. Por isso que a própria história mostra para nós, quando começa o processo de inumação, que é o de enterramento do indivíduo, ele começa num primeiro momento e depois os caras começaram a ver o seguinte, que precisava enterrar o indivíduo com as coisas que eram dele, o arco, a flecha, meia dúzia de potes, porque é o seguinte, ele desencarnava, não sabia o que estava acontecendo consigo mesmo, ele voltava para o relacionamento daquelas criaturas com as quais ele vivia. Naturalmente, sempre tinha um vidente, não é verdade? Sempre teve médium no mundo. Mediunidade não é uma coisa de espiritismo, sempre houve a mediunidade é do ser. Aí o cara via o sujeito lá, via o sujeito e diz, o cidadão que morreu está aqui. E aí alguém muito inteligente disse, já sei, ele veio buscar as coisas dele. E aí já enterrava com as coisas que era para o cara não voltar mais. Né? Simples assim. Muito bem. Veja que coisa interessante. O indivíduo não entendia o que se passava com ele, ficava jungido ao grupo e naturalmente reencarnava num processo praticamente automático. E assim sucessivamente o tempo foi passando, né? Geração após geração, aonde, quando se estrutura o aspecto da religião no Ocidente, o indivíduo leva lavagem cerebral de que isso não era possível, não era possível, não era possível. Veja, apesar de que as demonstrações em contrário acontecem desde que o mundo é mundo, mas, principalmente no Ocidente, isso foi muito forte. Tanto é que na revista Espírita, Kardec menciona a questão dos Estados Unidos. Ele diz assim, nos Estados Unidos será muito difícil essa reencarnação ser aceita em virtude da resistência que os americanos têm sobre o processo do reencarnatório como um todo. Veja que, mas isso é porque o americano... Absolutamente. São geração após geração, trabalhada de forma contrária. Isto não existe, isto não pode. Isto não existe, isto não pode. Você desencarna, continua junto ao grupo, né, via de regra, ouvindo isso, reencarna, tanto é que existem várias comunicações, o André Luiz conta várias, mas nós encontramos em outros autores espirituais, de pessoas que desencarnam e chegam lá no plano espiritual,
não entendem, por vezes, que estão desencarnados, ou por vezes até entendem que estão desencarnados, mas não aceitam o processo da reencarnação. Sabem que estão desencarnados, né? Ou seja, que estão numa outra dimensão, mas não aceitam o processo da reencarnação. Porém, a reencarnação acontece independente de você aceitar ou não. Okay? É como o sol, ele nasce independente de você aceitar com que ele vá nascer no dia seguinte ou não. Ele é processo pedagógico, né? Ele é metodologia de educação. Logo, você não pergunta para o filho se ele quer tomar vacina. Pergunta? Não. A reencarnação, Deus não vai questionar você se vai querer reencarnar ou não. Você vai reencarnar dentro de um processo que seja importante, até o momento que a gente tenha clareza de dizer, tem vacinação para a gripe, eu posso tomar sim ou não. O processo da reencarnação também funciona desse jeito. Não é fantástico isso? Livro dos Espíritos, as pessoas às vezes esquecem. Logo no início de que tem a resposta dos Espíritos dizendo lá, às vezes o Espírito pode demorar séculos sem reencarnar. Depende muito daquilo que ele está buscando na sua vida. Tanto de um lado quanto do outro. Ou seja, tanto de um lado um aspecto positivo em si, de que ele tenha maior aprendizado, quanto do outro, que ele fuja do processo que ele às vezes até conhece. O que é possível durante um determinado tempo. Então a gente vê o seguinte, por fator de educação, a coisa de se comunicar ficou relegada a um plano do impossível, quando na realidade ela sempre aconteceu. Né? A resposta à comunicabilidade dos espíritos com os encarnados, como dissemos, é um fato muito antigo. Com a única diferença de que no passado era conhecida ou trabalhada somente pelos chamados iniciados. E foi o Espiritismo que vulgarizou, ou seja, tornou simples, abriu para as pessoas de uma maneira bastante objetiva, dizendo o seguinte, a criatura que você ama, você não perde o contato, podendo inclusive dar continuidade nesses contatos dentro de um padrão que seja de equilíbrio. Mas é tão interessante notar que até entre os espíritas nós notamos o seguinte, o indivíduo ama o outro, né? A criatura ama a outra. Então, por exemplo, tem o parceiro e a parceira desencarna. E aí, a partir desse momento que ela desencarnou, diz assim, você acredita que ela esteja viva? Sim, claro. Acredita que ela possa se comunicar com você? Sim, claro. Mas ela que não me apareça, principalmente à noite. Aí você diz assim, mas isso é um absurdo. Não é absurdo. Porque a educação nos induziu ao quê? A colocar aquilo que é normal a uma situação que passa a ser fenomênica, passa a ser colocado de uma maneira que o desconhecido não seria bom. E conhecer isto também não seria bom. Então, logo está implementado o processo do quê? Do medo. Foi-se induzindo o medo. E com o medo, você faz o quê? Evita. É porque você teme pelo simples fato de que desconhece, até porque não era para conhecer mesmo. Percebe como a coisa foi sendo trabalhada de uma maneira que, graças a Deus, a maturidade nossa, não como espíritas, mas como espíritos, começou a nos levar para a lógica de relacionamento da vida, cada vez mais sutilizados que nós estamos em relação ao corpo, porque cada vez nós percebemos mais a vida sem necessariamente ter aspectos objetivos de observação, não é? Nós estamos com a nossa pineal, que é aquela glândula que fica bem no centro do cérebro, cada vez mais ativa, o que permite que a comunicação entre nós comece a se dar no padrão mais mental do que objetivo. Não é uma realidade? Cada vez nós estamos mais sensíveis, nós percebemos mais e às vezes, inclusive, não tem mais o problema da distância. Nós percebemos mais, inclusive, com relação à distância, porque estamos todos interligados,
Todos nós estamos interligados. Quer nós nos conheçamos ou não, nós estamos interligados. Estamos todos como se estivéssemos dentro de uma esfera, e na realidade estamos mesmo, cujo padrão mental vai se ligando às pessoas que nós tenhamos mais interesse na medida dos nossos pensamentos, das nossas vibrações. Muito bem, tanto é antigo que a gente já encontra os próprios Vedas fazendo culto aos antepassados. Veja que os Vedas estão localizados há mais ou menos 5.000 anos. Também gente de mais de 5.000 anos era no Egito, onde era muito comum trabalhos no Egito de evocação não só dos desencarnados, dos chamados mortos, como também aquilo que a gente faz hoje com uma terminologia mais interessante, porque se usava a palavra passe, né, e passista. Quando chegava perto do carnaval era uma loucura. Né? Ah, eu sou um passista. O cara diz, e que escola você vai sair? Né? Então, viramos para a fluidoterapia. Aquilo que hoje a gente chama de fluidoterapia, os nossos irmãos egípcios também faziam. Se utilizavam também do sonambulismo para encontrar enfermidades dentro do corpo. E também se utilizavam no primarismo dos seus conhecimentos de algo semelhante hoje, o que a gente chama de homeopatia, entre outras coisas. Ou seja, tomar passe no Egito era uma realidade. Desdobrar-se, determinados médios desdobrar e ter a possibilidade, às vezes pelo efeito sonambúlico, de olhar o corpo do outro e dizer onde é que estava a enfermidade, também era uma coisa usual, mas isso em grupos mais fechados. Para a grande maioria, ficava o processo do mediunismo, aonde nós vamos encontrar, depois disso, com Moisés, determinados aspectos relativos à questão do mediunismo. Moisés, como a gente sabe, segundo a história, ele foi colocado num cestinho pela família e foi colocado no rio Nilo, que é o lugar, o rio que tem os maiores crocodilos do mundo. É questionável, na verdade, passar aquele lanchinho rosado, né, os crocodilos olhando, e ninguém se interessou. Bastante questionável. Se você ler o livro, vale a pena, porque ele é romanceado, e às vezes a gente gosta desse estilo, chama o faraó Mener-Ptah, ou o faraó Mener-Ptah, porque Ptah era o deus, Mener era o nome do cidadão. O faraó Mener-Ptah é o cidadão que combateu Moisés. Eles eram irmãos. E vai contar o faraó, essa é a visão do faraó em relação a Moisés. Desculpem, ele vai contar, o faraó Mener vai contar que o Moisés, na verdade, era filho de uma princesa pelo processo natural. Que o seu escravo, um dos seus escravos era o pai, porque o escravo ou a escrava era utilizado também para esse tipo de situação, ou seja, para atender à sexualidade do seu senhor ou às vezes da sua senhora. Mas, muito bem, isso é lá a visão do faraó. Mas nos parece ser mais razoável do que vir aquele lanchinho empacotado descendo o rio Nilo, não é? e cair na mão da princesa. Não é verdade? É muito mais razoável. Tanto mas a palavra Moses significa filho na linguagem egípcia. No hebraico significa retirado das águas. É o contrário. Na língua egípcia, Moses é filho. E na língua hebraica é retirado das águas. Nos parece que isso já deixa uma situação, né, bastante interessante. Mas isso não é importante. A relação dele estava numa cesta, ter reencarnado naturalmente, etc. O importante é que ele vai fazer o êxodo, e com o êxodo ele vai dar um direcionamento no processo mediúnico ou de intercâmbio entre os homens e os espíritos. Veja que Jesus, o Senhor planetário, ele vai colocando ordem nas coisas, sem ferir as criaturas no momento em que elas estejam mais maduras evolutivamente. O planeta não está largado como uma nau à matroca, ou seja, uma nau sem leme. Não existe plano B para a Terra. Só existe um plano. Jesus não tem o plano B.
Se não der certo, vai ser aquele, vamos para o outro. Só existe um plano. Como existe para o espírito duas chamadas fatalidades. Quando reencarnado, você vai desencarnar, quer queira, quer não. Quando desencarnado, é fatalidade, enquanto for necessário, você vai reencarnar, quer queira, quer não. Agora existe a máxima, depois dessa metodologia reencarnatória, que faz parte da evolução, não é a evolução em si. Ela faz parte existe uma fatalidade. Você vai ser bom. Ponto. Ah, mas eu não quero ser, não tem problema. Você vai ser bom. Por quê? Porque a essência é de natureza divina. E uma coisa que a gente já aprendeu é que toda vez que vai contra a essência, você fica doente. Fica ou não fica? Porque a sua essência é positiva. Por isso que Jesus vai dizer lá atrás, vós sois deuses. Percebeu agora? Significa ser genético, ter geneticamente, ou aliás, ter a genética de Deus. Em potência, nós somos deuses. Toda vez que se vai contra aquilo que nós somos em potencial, há um processo que se chama de desequilíbrio, que se materializa, pode se somatizar, pode ficar no psíquico ou somatizar, ou ambos. Veja como a questão é de futuro, isto é fatal, seremos bons. E Jesus vai, como dissemos, vai colocando ordem nas coisas, sem agredir, através dos momentos em que as criaturas estão vivendo. O Moisés é um indivíduo duro, é um indivíduo que trabalha aspectos de proibição de um mediunismo que era uma coisa banal, vulgar e nitidamente voltado para as coisas que eram ridículas. Então, ele queria que o seu povo abandonasse os costumes adquiridos no Egito, onde evocação estava em uso e facilitava os abusos. Inclusive o comércio grosseiro, associado a práticas de magia, sortilégio e até mesmo de sacrifício humano. O que é impressionante que isto ainda funciona. Isso ainda existe. Tem gente que quer número do Powerball e vai encontrar espírito que vai te dar. Você vai acertar é uma outra coisa, mas que ele vai te dar, vai. Porque para um desocupado, sempre tem um desocupado de plantão que pode, evidentemente, te atender nas suas necessidades. Tá certo ou não? Ah, eu vou casar. Ele vai ser louro ou vai ser moreno? Você vai encontrar a resposta que você quiser. Né? Se quiser loiro, vai ser loiro, de olhos azuis, pele bronzeada, malhadão, corpo definido. O contrário também é verdadeiro. Né? Se de repente você vai encontrar uma outra coisa pelo caminho, isso é uma situação. Porque, veja, e era isso aí que as pessoas se ocupavam. Não tinha loteria, mas qualquer coisa que fosse acontecer, iam perguntar antes se era para fazer ou não. Né? E a questão dos sacrifícios humanos, ele também, veja quanto a doutrina nos esclareceu, ele também era exigido por determinados espíritos, que no final das contas recebiam a classificação de deuses, quando na realidade eram criaturas muito comuns, né? Recentemente, via de regra, desencarnados, sentindo uma necessidade impressionante do fluido vital que está na corrente sanguínea, e o sacrifício humano fazia com que essas criaturas, no profundo grau de desequilíbrio e necessidade, agissem como se fossem como verdadeiros vampiros, a sugar não o sangue, mas o fluido vital que estava ainda no momento do sacrifício na criatura. Veja você como... Está aí as explicações de que muitas entidades pediam sacrifícios de animais ou até mesmo de pessoas. Por que era virgem é meio ridículo, né? E por que só também sacrificavam moças e não rapazes? Né? É uma questão absurda. Mas veja que essa relação estava diante do rudimento do ser que estava desencarnado na comunicação com aqueles que estavam encarnados. E o Moisés proibiu essa brincadeira.
que o pessoal diz que ele proibiu a mediunidade. Na realidade, existem algumas traduções em algumas bíblias, que a gente já teve a oportunidade de ver, que diz que está proibida a mediunidade. Que coisa interessante, né? A palavra nem existia, porque é uma palavra que é oriunda do codificador, de Allan Kardec, de 1857, mas, no entanto, está aplicada no texto da Torá como mediunidade, obviamente, né? Veja que contrassenso. Porque, na realidade, o intermediário da comunicação, ou seja, o médium, era conhecido como Nabi, que, na realidade, é uma tradução de intermediação, de intermediário, não como era traduzido como médium. E você encontra lá no Velho Testamento, a gente não lê o Velho Testamento porque ele é velho, e no Deuteronômio 18, de 9 a 14, no Levítico 19 a 31 e em Números 11, de 26 a 29, que ele faz uma proibição àquilo que a gente acabou de dizer, que não tem absolutamente nada a ver com mediunidade, não é verdade? Mediunidade é elemento de comunicação, não é veículo de comunicação para você buscar um engrandecimento em relação a você mesmo e na questão de poder ter, né, norte, mas não definição, mas norteamento e também ser evangelizado. E também poder ter a comunicação com as criaturas as quais você ama de uma maneira muito natural. Se o indivíduo, nós aceitamos pegar um iPhone, por exemplo, ou ligar o Skype e nos comunicarmos com gente que pode estar na China, mas morremos de medo de nos comunicar mentalmente ou de ver uma criatura que nós amamos que está numa outra dimensão. Não é interessante isso? A gente aceita o processo da comunicação, por isso que os espíritos começaram a nos facilitar em relação à questão da transcomunicação instrumental, que está cada vez mais sendo pesquisado e trabalhado, aonde daqui a um tempo você vai pegar o seu iPhone ou um qualquer coisa e vai poder falar com quem você ama na dimensão que ele se encontra. Porque a tecnologia, quem quiser pode ler obras de Dr. Hernando Guimarães de Andrade, falando de transcomunicação instrumental, ou de Sônia Reinaldi, que foi quem substituiu Hernando Guimarães de Andrade depois do seu desencarne no IBPP, que é o Instituto Brasileiro de Pesquisas Biofísicas, e que trabalha com transcomunicação instrumental, e se mostra que eles, no espiritual, têm uma tecnologia avançadíssima. A relação de não ter uma comunicação com maior facilidade está em mais ou menos essa comparação. Você tem que falar com um indivíduo, você tem um iPhone e você vai falar com uma tribo que usa tambor. Como é que você faz a conexão do iPhone com o tambor? Porque só para nós usarmos de um exemplo. André Luiz fala de aeróbus no nosso lar, movido a energia movido por eletromagnetismo. A gente não tem aeróbus ainda. E o livro é de 1944. Logo, a tecnologia deles está à frente da nossa, sim ou não? Hã? É o que dizem, mas pode ser até mais. Mas o fato é, veja, essa relação, né? Então, o processo não se dá ainda, não é por conta de deficiência deles, e sim deficiências nossas. O que vai acabar sendo suprimido à medida que a gente for evoluindo. Por quê? Porque a gente precisa evoluir para poder manter uma relação que não seja interesseira. Não é fato? Porque, por exemplo, em matéria de ufologia, o indivíduo tenta buscar alguma maneira de tecnologia para fazer o quê? Para tratar bem o outro? Né? Para tratar bem o outro? Para ajudar o outro país? Ou para dizer a paz está na tecnologia que eu tenho. Não se meta comigo. Não é verdade? É uma paz ameaçadora. Nunca se conheceu paz com o revólver na mão. Né? Você diz assim, ó, o revólver apontado para você, você tem que ficar bonzinho. Você vai dizer que não? Veja, né, o porquê que essa tecnologia tem que chegar devagar. E aí, naturalmente,
O próprio Moisés tem uma passagem que está em Deuteronômio, que é o seguinte: Edade e Medade eram nomes de pessoas, eles eram médiums, e eles estavam se comunicando. E o pessoal, depois da proibição de Moisés, foram lá, dedo duro sempre existiu, tá vendo? Desde que o mundo é mundo. Foram lá dizer assim para Moisés: o Edade e o Medade estão profetizando, e você disse para não profetizar. E aí o Moisés dá essa resposta: tem tu ciúmes por mim? Oxalá que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu Espírito. Não estavam proibidas as comunicações sérias, estava proibida a banalização. Está vendo? Isso são palavras registradas, né, na Torá. Oxalá que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse seu Espírito. Ou seja, fossem todos sérios, que as comunicações fossem sérias, né, e não a coisa da banalização. O que estava proibido era a banalização. Tanto é que esta proibição, lembra-se que nós falamos da educação no princípio? A coisa era tão forte, que esta moça, que aqui está pintada, Joana d'Arc, ela ouvia uma voz de um espírito, que ela dizia que era o arcanjo Miguel, e que, na realidade, pela profunda ignorância, num processo educativo distorcido, ela foi considerada uma bruxa. Aí botaram a Joana d'Arc na fogueira e depois de um tempo a canonizaram. É um contrassenso. Nós somos assim um contrassenso histórico, não é verdade? A gente queima primeiro e depois a gente santifica. Na realidade, o que Leon Denis e também Humberto de Campos, o espírito através da mediunidade de Chico, traz a informação de que ela foi o Judas, o apóstolo Judas, que num tremendo equívoco, né, pela educação que a sociedade recebia, entregou Jesus. Um indivíduo completamente equivocado, né, com os valores da época, para os interesses da época. Judas, na verdade, não era um traidor banal. Vale a pena essa consideração a respeito dele, porque era uma criatura que estava educada para buscar a libertação do seu povo, junto com todos os demais que pensavam dessa maneira, do jugo romano. E ele achou, equivocadamente, que se ele entregasse Jesus, na hora que o pessoal chegasse, Jesus usaria dos poderes dele Jesus, para fazer alguma coisa contra os soldados, e o povo, vendo isso, se levantasse e colocasse o romano para fora. O que aconteceu? Não aconteceu isso. Não é verdade? A gente já sabe a história. E ele foi lá devolver lá as 30 moedas, que significava, na verdade, não pagamento pela entrega do Cristo, mas 30 dinheiros significava o seguinte: moralmente, esses 30 dinheiros que eu te dou, termina aqui o nosso relacionamento, qualquer que seja ele. Tanto é que ele joga o dinheiro fora e foi se suicidar. Veja que, se fosse um traidor vulgar, não seria um suicida, não é verdade? Não teria esses desdobramentos. Porém, ele vem testemunhar Jesus na figura de Joana d'Arc, cujo sacrifício foi gigantesco em relação à questão da sua vida, no que diz respeito a Jesus. E nos dias de hoje, como é que são estas comunicações? Aquilo que nós falamos a princípio, e que gradativamente não está mais nos espantando, já não assusta, a temeridade cede lugar à questão da razão. Cada vez mais racionais nós estamos sobre esse processo, cada vez mais conscientes sobre nós mesmos. O processo está se dando pelo meio mais comum, que é o pensamento, que é aquilo que já acontece entre nós encarnados, imagina de nós para desencarnados. Somos muito mais intuitivos e muito mais íntimos. Percebemos soluções, por vezes, cuja intuição é nossa, brota do nosso subconsciente profundo, que são os nossos conhecimentos de outras existências, e brota pelo processo inspirativo, que são espíritos que também nos assistem, dependendo de como nós nos posicionamos vibratoriamente. Cada um é assistido por aquilo que tem interesse.
Se os interesses são imediatistas, o atendimento é de gente que é imediatista. Então, esta ligação com os espíritos diz respeito àquilo que nos interessa, em gênero, número e grau. E os conhecimentos aferidos por nós, em outras existências e até mesmo no plano espiritual, brotam como intuição. E a gente cada vez mais percebe que somos qualificados numa série de coisas sem nunca termos nos envolvido com elas diretamente nessa existência. E a gente vê que o mais comum passa a ser o pensamento, onde essa relação ela é cada vez maior. A importância, então, que dissemos da sintonia, porque Jesus já ensinava, semelhante atrai semelhante. A gente anda com quem nós gostamos, né? Esteja encarnado ou desencarnado, somos atraídos magneticamente por aquilo que nos interessa, sejam situações e pessoas. Somos atraídos e atraímos. Ponto. Não tem muito segredo. Então é por isso que é importante a análise das comunicações e racionalmente, conscientemente, quando se recebe inspiração, como a gente não sabe se é intuição, se é inspiração, quando se vê ideias que não sejam positivas, que sejam negativas, a gente então começa conscientemente, começa a fazer mudanças, se nós quisermos. Fazendo mudanças, não é possível que isso aqui seja meu. Se é meu, então eu preciso refrasear, eu preciso mudar a maneira de pensar. E como eu não sei se é meu ou se pode estar vindo de alguma maneira, porque eu abro o canal sem necessariamente ter ainda um controle absoluto, eu preciso estar atento, ou seja, nós precisamos prestar atenção em nós mesmos, não é? O grande problema é que, às vezes, na grande maioria, aliás, todos os casos de desequilíbrio só tem uma razão, a gente não presta atenção em nós mesmos. Não é fato? Porque o que nos desequilibra? É o outro. Não. O que nos desequilibra é a falta de atenção que nós temos em relação a nós mesmos. A gente precisa prestar atenção em nós. De que maneira? Colocando de forma prática. Preste atenção nos mínimos detalhes. Todos os dias. Apaguei a luz do cômodo que eu estava ou não apaguei? Tem gente que não registra. Fechei a porta ou não fechei? Tem gente que não registra. Por quê? Porque está agindo automaticamente. Logo, como está no automatismo, não presta atenção. Né? A não ser que você seja um gênio. Einstein, por exemplo, numa universidade aqui nos Estados Unidos, um dia andando em direção a um dos prédios, um aluno cruzou na frente dele, ele parou. Mas aí o cara era outro nível. Ele parou na frente do aluno e ele disse assim: você viu se eu estava vindo da direita ou da esquerda? O cara disse: o senhor vinha da direita, professor. Eu disse: então eu já almocei. O cara estava num outro mundo. Num outro mundo, onde a relação da vida comum já tinha perdido o sentido dado à grandeza que o indivíduo estava. Que, aliás, a teoria da relatividade foi um processo ou intuitivo e inspirativo, ou ambos, porque, na verdade, aconteceu e sempre é assim, quer dizer, são conhecimentos aferidos em outras existências, não nesse planeta necessariamente, com uma ligação com níveis espirituais, e a coisa brota de uma maneira que é de impressionar. Quem lê a biografia dele vai poder verificar. Passar tudo pelo crivo da razão. Não é porque é de um desencarnado que é bom. Não é? Porque o desencarnado, às vezes, conhece menos do que a gente. Tudo pela razão. Isso é recomendação do codificador. Tudo tem que passar pelo bom senso. Se tiver alguma vírgula, é Erasto falando no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Erasto. Ele dizia o seguinte: é melhor rejeitar 9 verdades do que aceitar uma mentira. Veja a relação que existe no que diga respeito, aliás, é livro dos médiuns no Evangelho, no que diga respeito à questão da aceitação daquilo que se vê. Rejeite 9 verdades e não aceite uma mentira. Então, tudo tem que passar pelo crivo da razão. E aí, a gente vê na beleza do próprio Chico. O próprio Chico vai dizer em relação a isso, no livro Emmanuel: até que os espíritos aparecessem em minha vida, eu me sentia muito solitário. Veja a relação com as criaturas, como se dá. Né? Passava muitos dias sem conversa com ninguém.
Foram os espíritos que, isso é termo bem mineiro, né, que destramelaram a minha língua. Ou seja, mostrando a natureza de tudo aquilo que a gente falou até agora, da questão de estar na companhia de pessoas que pura e simplesmente não se apresentam nesta dimensão com este corpo. E a gente estava falando a respeito de transcomunicação instrumental. Nós trouxemos um pedacinho de um filme que chama Vozes do Além. Alguém assistiu, não? O Vozes do Além, que mostra o processo da transcomunicação instrumental. Tem dois takes que nós trouxemos. Vocês querem um take com emoção ou sem emoção? Com emoção. Muito bem. Apaga a luz, Marcelo, que aí fica bastante emocionante. Vocês já viram? Se alguém já viu esse filme, vai se lembrar dessa cena. A esposa dele, só para dar um direcionamento, a esposa dele desencarnou e ele está tentando o contato, que ele a ama, ele está tentando, ele está tentando o contato através de transcomunicação instrumental, através de televisores. Pede para ele aumentar um pouquinho mais o som. Obrigado. Ana, meu amor. Não, meu amor. Eu disse que era emocionante. Foi essa imagem que se vendeu. Foi essa imagem que se vendeu em relação àquelas criaturas que a gente se relacionava. Na verdade, quando no final das contas não é nada disso, quer dizer, se vende a imagem ainda do terror, quando a realidade é que aqueles que nós amamos e que nos amam sempre vão se relacionar conosco com o amor que tem no coração. Que nós possamos nos conscientizar para que essa realidade seja em menor tempo possível. Muita paz a todos. Obrigado.